Não tenha medo da mudança, a mudança vem sempre para algo melhor, e se algo está acontecendo na sua vida que está te exigindo tomar um novo rumo, acredite que esse novo rumo vai fazer sentido para você e vai te fazer bem. Desde que eu falei que eu iria me mudar, trabalhos voltaram a aparecer, pessoas novas entraram na minha vida e eu me sinto mais feliz. Hoje, dia 1º de julho, eu começo esse daily vlog. O que é essa série? Essa série ela vai mostrar para vocês esse meu processo de saída dessa minha casa, essa casa que eu já fui casado, essa casa que abrigou a Mona pela primeira vez, essa casa que foi motivos de briga, de felicidades, de festas, de choros. Eu vou mostrar rapidamente aqui. A parede foi feita pela GNT, esse espelho aqui, Matheus Hilt, muito obrigado. Esses móveis, a disposição nunca mudou, sabe? Sempre teve dentro daquilo que foi conversado no programa. E aí eu vou entrando aqui para dentro de casa, eu coloco... Antes de entrar para dentro de casa, deixa eu só mostrar para vocês. Eu não vou colocar imagens porque fica mais fácil para vocês verem, vocês indo lá no canal. Mas se você olhar o que é esse jardim hoje, porque ele já foi um dia, ele não tinha, ele só tinha um pé de boldo. Olha só a vida que foi trazida para cá, né? O quanto que você cuidar de uma casa com cuidado, carinho, faz toda a diferença. E aí, entrando aqui, a cozinha, eu tô começando pela cozinha que eu vou finalizar lá na sala. Cozinha também, um espaço amplo, nunca tive uma cozinha desse tamanho. Praticamente a cozinha inteira dessa casa, ela é o tamanho inteiro da casa anterior que eu morava com meu ex. A cozinha também tem alguns elementos que com muito esforço consegui comprar. E aí a gente tem o banheiro, que também é parte de um projeto, deixa eu vir pra cá. O banheiro também é parte de um projeto de criação de conteúdo junto com uma marca que me ajudou muito nesse processo. Então tem algumas coisas aqui. A casa tá do jeito que tá. Ela tá viva. Ela carrega muito de mim aqui. E aí eu vou vir aqui pro escritório. Deixa eu mostrar aqui para vocês, acender a luz. Primeiro, essa base aqui, que foi construída num momento de muita tristeza da minha vida. E se não fosse uma amiga minha, Simone, eu acho que eu não teria avançado tanto ali. É uma base das coisas que eu conquistei na vida. Esse aqui é o meu antigo estúdio, também escritório, que no começo fazia muito sentido eu vir para cá, porque ele tinha meu espaço, eu podia gravar meus vídeos, eu podia fazer minhas reuniões, sem atrapalhar a outra pessoa que morava comigo também, para que ela pudesse ter o espaço dela de trabalho que ficava no quarto. Já faz praticamente 1 ano ou 1 ano e meio que eu não utilizo mais esse espaço aqui, e eu acho que eu sei por quê. Eu preciso de luz, né? E só para vocês verem, entenderem, quando eu falo, nós estamos de dia, ó. Esse ambiente aqui é muito escuro e começou a me angustiar, sabe? E aí a gente vai aqui para a sala, que é um dos espaços que eu mais gosto, que quando eu me separei, eu quase não tinha mais móveis aqui, né? E aí eu consegui, com a ajuda de vocês, com palestras, com publi, equipar toda a minha sala novamente e trazer aquilo que eu sempre quis fazer, uma parede de viagens. Aqui estão as minhas memórias de viagem, aqui também, uma foto do Samuquinha, para eu nunca esquecer da criança de muitos sonhos que eu já fui. Agora vamos conversar aí. Depois eu mostro para vocês o quarto vocês já veem sempre aí nos stories, nos reels. Hoje, dia 1º de julho de 2025, eu tô sentindo que, de fato, um ciclo está se fechando. Parecia distante, parecia que não ia chegar, parecia que não ia acontecer. Eu imaginei, durante o período, que eu fosse conseguir comprar essa casa, mas o universo não quis assim, né? É uma casa, ela é muito ampla, ela tem 107 metros quadrados, ela tem garagem, ela tem a área ali do jardim, ela tem uma parte nos fundos também que dá para fazer churrasco, eu até construí uma edícula ali, mas já não estava mais funcionando, né? E eu sinto que eu preciso fazer esse fechamento de ciclo e esse término simbólico para recomeçar, para reconstruir. Quando eu me separei,
eu ouvi de algumas pessoas que talvez fosse interessante eu mudar de casa, porque de fato eu vim para cá com uma história. E aí eu construí uma outra história aqui depois. Eu não tinha condições de me mudar de casa, eu não tinha condições de até de comprar novos móveis. Eu fiquei praticamente 4 meses sem a maior parte dos móveis que vocês estão vendo aqui nessa sala. Não tinha sofá, não tinha essa mesa de centro, não tinha TV, não tinha mais geladeira, não tinha mais micro-ondas. E eu entrei num processo de tristeza muito forte. Eu não vou dizer nem de depressão, mas de tristeza mesmo. Porque não foi o que eu tinha imaginado para mim enquanto futuro. Mas foi o que a vida se encaminhou de fazer. Eu amadureci muito, fui com muito suor, reconquistando as minhas coisas, viajei, foquei em outras partes da minha vida e fui auxiliado por muitos amigos e amigas. Agora chegou 2025 e a casa começou a dar alguns problemas que para mim já não fazia mais sentido continuar nela, sem ter o apoio da dona da casa. A dona da casa não fazia manutenção nessa casa. Essa casa, desde quando eu entrei, tinha problemas estruturais muito graves, como cupim, infiltração. A elétrica dessa casa eu tive que trocar inteira, os tacos do chão todos soltando e várias outras coisas, né? Como segurança. E eu queria mexer nessa casa, principalmente estruturalmente. Como eu disse para vocês, ela é muito escura e isso estava me afetando. E não estava dando mais para fazer investimento nessa casa sem entender até onde eu poderia ir, porque eu fazia um investimento aqui e pouquíssimas vezes eu tive desconto no aluguel, pouquíssimas vezes eu tive a compreensão da dona. A imobiliária, sim, foi até uma mediadora ok, assim, mas esse ano eu pensei, bom, não dá mais para continuar. Eu tive um começo de ano muito complicado, não estava rolando muito trampo, e eu sou muito organizado financeiramente, consegui adiantar 6 meses de aluguel. E aí a dona falou assim, tá, depois desses 6 meses eu vou colocar a casa à venda, você tem interesse, eu coloco você como prioridade, senão eu vou vender. E eu pensei, bom, pra mim não faz sentido comprar essa casa pelo valor que a dona tá pedindo, senão eu comprava um apartamento, uma casa no mesmo valor, novíssimo, assim, da planta. Porque aí eu teria que derrubar aqui e fazer tudo de novo, porque a casa tem 70 anos, gente, não tem alicerce, não tem laje, eu teria que fazer tudo de novo. E aí a gente entende o quanto que a gente é amado pela nossa família, o quanto que a gente é amado pelos nossos pais. Uma pessoa me fez acreditar que meus pais não me amavam. Uma pessoa me fez acreditar que eu não era amado pelos meus amigos. E eu acredito que ela fez isso não foi por maldade, foi para devolver talvez aquilo que ela estava recebendo de mim. Que talvez era algum tipo de ingratidão, ou de raiva, ou de revolta, e aí isso era espelho um do outro. E eu não pensei que nesse momento da minha vida eu fosse ser tão abraçado pela minha família como eu tô sendo. Meu pai me deu, e aí eu coloco entre aspas, uma casa. Quantas pessoas negras você conhece, periférica, que recebem uma casa dos seus pais? Eu sei que pessoas na periferia têm esse costume, e eu vivi muito tempo na periferia, de levantar um sobradinho, uma casa no quintal. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai tem uma casa que ele fez muitas reformas ali e construiu outras casas para outras pessoas morarem de aluguel. E uma dessas casas ficou livre, bem no período que eu estava falando sobre a minha mudança. E ele falou, Samuel, por que você está pagando aluguel se você pode ir nessa casa? Eu relutei durante um tempo, porque eu sei a liberdade que eu tenho na minha casa hoje. Eu não queria perder essa liberdade, lembrando da época que eu morava com eles. Ou mesmo na época que eu morava com meu ex numa outra casa que tinha lá no quintal. E eu entendi que era um novo momento. Pô, eu vou fazer quase 40 anos. Eu tenho quase 40 anos, na verdade, né? Daqui a 3 anos eu faço 40 anos. Eu já vivi muita coisa dessa vida. E eu preciso ter a minha independência. E isso não é uma coisa que é negociado. Isso é uma coisa de entendimento de pessoas adultas, sabe? E aí, depois de muitos acordos, a gente entendeu que fazia sentido eu ir pra lá. E o lugar onde eu vou morar hoje é um pouco menor. E aí vocês vão ver aí no vídeo como é que essa casa está.
Gente, quando eu vi a casa do jeito que tava, eu chorei. E sério mesmo, não tô brincando não, eu chorei. Chorei porque demorou 5 anos pra montar essa casa que eu tô hoje. Pra fazer esses cômodos, pra deixar do jeitinho que eu imaginava, ainda assim com o olhar do meu ex e tal. Mas eu não tava querendo ir pra uma casa no estado que tava ali. Meu trabalho é meu trabalho de imagem, eu trabalho com criação de conteúdo, eu utilizo a minha casa como cenário. E eu precisava entender que talvez eu tivesse que dar um passo para trás. Alguns amigos meus conversaram comigo falando, sabe o carrinho da Hot Wheels que você faz fricção e depois ele vai para frente? Eu entendi que ia ser isso. Naquele momento eu estava sem um único tostão. Eu estava sendo ajudado pelos meus pais para comer. E eu não imaginava que as coisas fossem acontecer, mas começaram a acontecer. Desde o final de maio, começo de junho, os trabalhos voltaram, as palestras voltaram, os freelas voltaram. Eu acho que a minha espiritualidade também voltou, porque eu fiz muita coisa por fé. E hoje completa uma semana, praticamente, que meu pai e meu tio, 2 senhores, estão mexendo na casa onde eu vou morar. Eu vou juntar 2 ambientes, o ambiente externo que vocês viram e o ambiente interno, porque se eu não ambiente interno não vai caber minhas coisas, não vai dar pra fazer o que eu quero fazer. Eu vou ter uma sala, vou ter uma área de lazer do lado de fora, vou ter espaço para minhas cachorras, vou ter minha independência. E é isso, eu vou dividir o quintal com outras famílias e isso também já me deixa um pouco mais tranquilo, porque muitas vezes o meu trabalho exige que eu viaje e aí deixar a casa sozinho me preocupava. Eu coloquei um monte de câmera em casa, mas é isso, a câmera não impediu do cara entrar na minha casa e cortar o fio de eletricidade. E aí, eu não sei, o sentimento, eu queria falar muito de sentimento pra vocês nesse episódio. Esse episódio pra falar que eu tô com medo, tô com muito medo, eu tô sentindo que é um novo término, eu tô olhando pras coisas, entendendo também o que fica, o que eu vou levar, o que vai ficar pra cá de energia. Vai ter um vídeo aqui no canal para mostrar para vocês esse processo de desapego. Quero tirar aquilo que não preciso levar, aquilo que fez parte de uma história que já não faz parte mais da minha vida hoje em dia. Excessos também, ganhei muitas coisas nos projetos que eu fiz, que eu nem acabo utilizando, porque é uma casa que é um pouco menor. Não sei a metragem total ao certo, mas é uma casa que eu não vou ter um estúdio, né, gigantesco. Eu vou ter um escritório e minha sala. É uma casa que a cozinha é menor e apesar de eu não ter muitos móveis na cozinha, eu vou entender como é que eu vou dispor as coisas lá e como é oneroso, né, fazer reforma. Mas agradeço por ter meu pai, por ter meu tio, por ter minha mãe e minha tia que ajudaram muito nesse processo e estão sendo muito pacientes comigo, né? Atendendo os meus gostos, entendendo o que é importante para mim, e eu vou entrar como eu puder entrar. E depois que eu estiver dentro, vou fazendo as reformas, as mudanças que eu acredito que são necessárias. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão ter muito mais vídeos aqui sobre esse momento da minha vida ao longo desse processo desse 1 mês. Talvez eu faça diariamente um vídeo e aí vocês estão assistindo isso depois que eu já me mudei, provavelmente. Mas é isso. Não tenha medo da mudança. A mudança vem sempre para algo melhor. E se algo está acontecendo na sua vida que está te exigindo tomar um novo rumo, acredite que esse novo rumo vai fazer sentido para você e vai te fazer bem. Desde que eu falei que eu iria me mudar, trabalhos voltaram a aparecer, pessoas novas entraram na minha vida e eu me sinto mais feliz. Curta, comente, compartilhe, marcas, esteja junto comigo nesse processo, porque o estrutural eu já fiz, agora os detalhes são com vocês. Beijo e até o próximo Reconstrói.